Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, a gente falou na aula passada sobre as excludentes de ilicitude, né? A gente começou a falar. Eu mostrei a vocês que as excludentes de ilicitude, elas podem ser genéricas, são aquelas 4 do artigo 23 do Código Penal, e elas podem ser específicas. Eu dei o exemplo do aborto e do furto de coisa comum. Na aula passada ainda, a gente estudou o estado de necessidade, não é? Eu disse a vocês que o perigo tem que ser atual, disse a vocês que eu não poderia ter provocado o perigo, disse que se eu tivesse outro modo de evitar o perigo, eu não poderia alegar estado de necessidade, e etc, e etc. Nessa aula a gente vai estudar legítima defesa, beleza? Então foca aí no slide. Legítima defesa, aula de hoje, segunda excludente de ilicitude prevista no Código Penal na parte geral. Está lá no artigo 25, diz assim, ó: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Vem aqui comigo e presta atenção, ó. No estado de necessidade, eu disse a vocês que a agressão tinha que ser atual, certo? Aqui na legítima defesa, a agressão pode ser atual ou iminente. A agressão pode estar ocorrendo no momento ou estar prestes a ocorrer. Entenderam? Então, vê. Primeiro, a legítima defesa é para você repelir uma injusta agressão contra você, certo? Seja ela atual, que está acontecendo, ou iminente, que está prestes a acontecer. Exemplo, um assalto, por exemplo. O cara pega, bota a mão aqui e diz: é um assalto. Você vai esperar ele tirar a arma para poder você ver que é uma arma de fogo, para poder atirar nele? Não. Botou a mão aqui, você já pode atirar nele. A agressão é iminente, está prestes a ocorrer. Se ele botou a mão é porque ele vai tirar, então está prestes a ocorrer. Entenderam? Ok? Foca aí no slide para a gente ver quais são os requisitos da legítima defesa. Primeiro, ó, a agressão deve ser injusta. Por que eu disse isso? Agressão injusta. Porque se a agressão for justa, você não pode alegar legítima defesa. Aí, por exemplo, se eu pego, vou passando na rua, vejo uma pessoa, não fui com a cara dela, prendo ela. E bora, bota a mão para trás, tu tá preso. Essa pessoa é obrigada a deixar eu prender ela, ou ela pode reagir contra essa minha agressão injusta, porque é uma agressão injusta. Eu vou prender uma pessoa sem ela ter feito nada? Não. O fato de eu colocar a mão dela para trás, bora, bota a mão para trás que eu vou te prender, é uma agressão injusta. Então aquela pessoa ela pode se defender contra a minha atitude, certo? Agora vê, uma pessoa que cometeu um crime, acabou de assaltar uma pessoa, eu vou passando e dou voz de prisão, bora, tá preso, bota a mão para trás, algemo ela. Essa pessoa que recebeu voz de prisão, ela pode repelir essa agressão de prender ela pode reagir contra mim? Negativo, porque a minha agressão não foi injusta. Ela foi justa, amparada em lei, certo? Tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode prender em flagrante. E as autoridades policiais e seus agentes devem prender em flagrante. Então, se eu prendi uma pessoa que acabou de cometer um crime, eu prendi em flagrante. Ela não tem o direito de reagir contra a minha agressão. A agressão que eu falo é a agressão de prender, entendeu? Não de bater. Claro, se eu digo tá preso e desço o cacete nele, ele tem todo o direito de se defender, porque a agressão passou a ser injusta. Tranquilo? Então, primeiro requisito, a agressão deve ser injusta. Segundo requisito, a agressão pode ser atual ou iminente. Está ocorrendo ou está prestes a ocorrer. Aí o exemplo eu já dei. Terceiro requisito, a legítima defesa ela pode ser para repelir uma agressão injusta
seja ela atual ou iminente, contra direito meu ou contra direito alheio. Entenderam? Então vê, eu vou passando na rua e vejo uma pessoa assaltando a outra. Quem é que está sofrendo a agressão? Essa outra pessoa, né, que está sendo assaltada. Eu reajo, dou um tiro no ladrão, prendo ele. Legítima defesa para proteger um direito de terceiro, certo? Direito alheio. Não era direito meu. Ninguém estava me assaltando. Mas a legítima defesa cabe para defender direito seu ou de outrem. Ok? Igual ao estado de necessidade. O que é que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? No estado de necessidade não existe uma agressão contra você. O que existe é uma situação de perigo e você vai ter que agir para salvar a sua vida ou para salvar algum bem seu. Esse é o estado de necessidade. Na legítima defesa existe uma agressão contra você ou contra seus bens. Tá certo? Existe uma agressão contra o bem jurídico protegido seu ou de outrem. Mesmo sendo de outrem, mas é uma agressão atual e injusta. Estão entendendo a diferença? Então não confunda. E principalmente na questão relacionada a ser atual ou iminente. Porque é o seguinte, no estado de necessidade o perigo tem que ser atual. Na legítima defesa é que pode ser atual ou iminente. Tranquilo? Não esqueçam isso. Vai estar na prova de vocês. Aí vê. Se a agressão partir de um animal e eu repelir essa agressão, eu vou estar agindo amparado em estado de necessidade ou em legítima defesa? Aí o que é que você responde? Depende. Como foi a situação, não é? O animal atacou por vontade própria ou foi alguém que se utilizou do animal como uma arma e pediu para o animal atacar alguém? Nessas duas situações a gente tem resultados diferentes. Saca só. Um cachorro pitbull. Eu estou passando na rua e um cara cria um cachorro pitbull. De repente, alguém deixou o portão aberto, o cachorro pitbull correu para me atacar e eu matei ele. Dei um tiro na cabeça dele e ele morreu. Nesse caso, o animal agiu por conta própria. Mesmo que eu diga, não, alguém deixou o portão aberto, certo? Mas ele fugiu porque ele quis, foi por conta própria. O animal me atacou por conta própria. O animal não tem conduta, porque eu disse a vocês que a conduta é uma ação humana. O animal não tem conduta, ok? Então eu não posso agir em legítima defesa contra um animal. O animal não está me agredindo injustamente, porque ele não tem conduta, ele não sabe o que é justo e o que é injusto. Se eu atirar num animal que veio por vontade própria me agredir, eu estou amparado pelo estado de necessidade, certo? Agora, diferente. Se alguém se utiliza do animal como arma e pede para o animal me pegar, eu vou passando, o meu vizinho não gosta de mim, ele tem um pitbull. Quando eu passo, ele diz, pega, pega, pega. O cachorro corre atrás de mim para me pegar. Eu vou dar um tiro nele. Aí se caracteriza a legítima defesa. Por quê? Porque eu não me defendi diretamente contra a agressão do cachorro, foi contra a agressão do vizinho. Ele utilizou o cachorro como uma arma. Do mesmo jeito que ele utilizou o cachorro para me machucar ou para me matar, ele poderia ter utilizado um revólver. Sim ou não? Então, presta atenção. Se um animal partiu por vontade própria, estado de necessidade. Se o animal foi provocado por uma pessoa, legítima defesa. Ok? Aí eu pergunto a vocês uma coisa que a doutrina trouxe pra gente e está caindo em concurso. Se a agressão partir de um menor inimputável, menor de idade, né? Menor de 18 anos, todo mundo sabe que ele é inimputável. Ele não tem o discernimento de entender o caráter ilícito de uma conduta criminosa. Então, um menor de 18 anos não responde por crime. Mas digamos que um menor de 18 anos, que é considerado inimputável,
me agrida, ou seja, pegou um revólver e disse que ia me matar. Se eu atiro contra ele, vocês acham que eu estou agindo em legítima defesa, sim ou não? Sim. Tranquilo? Não importa. A doutrina majoritária entende que é sim legítima defesa. Não importa. Aí eu digo a vocês, um doido. Doido, totalmente doido, que não saiba nem o que é que está fazendo. Pega uma faca e corre atrás de mim para me matar. Se eu der um tiro nele e matar ele, eu estou amparado pela legítima defesa. Estou amparado. Não importa se ele é imputável ou inimputável. O que importa é o seguinte: alguém, uma pessoa, está me agredindo e essa agressão é atual ou iminente. Está acontecendo ou prestes a acontecer. E eu me utilizei dos meios moderados para repelir aquela agressão. Ok? Por isso que a doutrina entende que é legítima e acabou. Aí vê, outra coisa. Quantos tiros eu posso dar numa pessoa para se caracterizar a legítima defesa? Não existe quantidade de tiro, pessoal. Parem de assistir televisão. Parem de assistir esses repórteres que dão de advogado e nunca pegaram no código para ler. Presta atenção, não existe quantidade de tiros. Você pode dar um tiro só e caracterizar a execução, e você pode dar 15 tiros e caracterizar a legítima defesa. A legítima defesa, ela dura até a agressão cessar. A legítima defesa dura até a agressão injusta acabar. Então, vê, o cara diz que vai te matar. Ele vem com uma pistola, vamos dizer, com 16 tiros. Ele dá o primeiro tiro em você e erra. Aí você dá um tiro na perna dele. Ele cai, mas continua atirando em você. Você dá outro tiro. Ele continua atirando em você. Você dá outro. Você dá outro. Você dá outro. Você deu 20 tiros e ele continuou atirando em você. É legítima defesa ou não? Claro que é legítima. A agressão ainda existe. A agressão persistiu. Enquanto a agressão não cessar, você pode agir. Ok? Então não existe quantidade de tiros. Acabe com essa ideia. Isso é a ideia de quem não sabe o que é direito. Você sabe, você é estudante de direito e você vai passar no concurso e vai passar na OAB. Ok? Então, dito isso, eu quero que vocês entendam uma coisa também. O agente ele não é obrigado a fugir do perigo. Lá no estado de defesa, no estado de necessidade, a gente viu que só configura o estado de necessidade se for o único meio, não é isso? Se existir uma brecha para eu correr ou para eu resolver de outro jeito, como eu dei o exemplo lá do isopor, né? Tinha um colete e tinha um isopor. Eu matei o cara para pegar o colete, mas eu não podia pegar o isopor, né? Eu não podia fugir daquela situação ali de matar uma pessoa e segurar no isopor e ia sobreviver do mesmo jeito. Então, no estado de necessidade, eu sou obrigado a fugir do perigo. Se por outro meio eu conseguir evitar, eu sou obrigado a fazer de acordo com o outro meio, entendeu? Que não seja sacrificar um bem de terceiro. Agora, na legítima defesa, eu não sou obrigado a correr. Exemplo, o cara disse que ia me matar, certo? Aí eu estou no portão da minha casa e o cara passa do outro lado da rua, puxa um revólver para mim. Eu sou obrigado a correr. Eu podia correr, não podia? Eu estou no meu portão, eu poderia muito bem correr, fechar o portão e me esconder. Mas eu não sou obrigado a correr na legítima defesa, não. Eu posso decidir se eu quero enfrentar ou se eu quero correr, certo? Se você decidir enfrentar o cara, você está amparado por legítima defesa. Tranquilo? Outra coisa, deve haver uma proporcionalidade. Ok? Então, vê, se o cara vem, por exemplo, com um canivetezinho, dizendo que vai me matar, e eu tenho na mão um cacetete e uma pistola, eu tenho que optar pelo cacetete, certo? Porque com um canivete e eu com um cacetete grande, dá muito bem para repelir aquela agressão, ok? Então, isso é proporcionalidade. Tem que existir também na legítima defesa. Imagine, o cara vem com uma pedra, dizendo que vai me matar.
pega uma pedra e diz, eu vou jogar na sua cabeça e vou lhe matar. Aí eu pego um fuzil e dou um tiro nele. Não tem razoabilidade, ok? Então, a legítima defesa está descaracterizada. Mas, presta atenção. Se é o único meio que eu tenho a meu alcance, eu devo utilizar ele. Então, veio, o cara tá com uma faca e disse que ia me matar, e veio bravo querendo me matar, e eu só tenho na mão uma pistola. O que é que eu faço? Dizer, não vou atirar nele não, porque é desproporcional. Você deve atirar, meu amigo, porque naquela hora o único instrumento que tem a seu alcance é a pistola. Então se proteja, meta bala nele na quantidade certa, não é? Deu o primeiro tiro, ele soltou a faca, então você não pode mais atirar, ok? Senão vai dar excesso, e o excesso é punível, a gente vai ver. Mas não importa, se ele está com a faca, você só tem a pistola, meta a pistola nele. Legítima defesa. Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês. Já conversei. Era os meios ao seu alcance, então tranquilo. Entenderam, né? Estão entendendo? Espero que sim. A legítima defesa também pode ser agressiva ou defensiva. Aí vai ser um pouquinho diferente do estado de necessidade. A legítima defesa agressiva é quando o agente pratica um crime ou pratica uma conduta prevista como infração penal. Por exemplo, fui me defender do ladrão e causei lesão corporal a ele. Dei um tiro nele, ele não morreu, mas eu causei lesão corporal. Eu cometi um crime? Sim, mas esse crime está amparado pela legítima defesa. Então a conduta é típica, mas ela não é ilícita. Porque a legítima defesa exclui a ilicitude do fato. Ok? Essa é a legítima defesa agressiva, quando eu cometo um crime, uma infração penal. Já a legítima defesa defensiva, o agente se limita a se defender. Ele não ataca ninguém, ele se limita apenas a se defender, ok? Então, vamos dizer que o cara tá bravo lá, com a faca querendo me pegar. Quando ele vem me pegar, eu saio do meio, ele cai no chão. Quando ele dá a segunda facada, eu saio do meio de novo e ele cai no chão. Sai todo cortado, ele mesmo se cortou. Eu toquei nele? Não, eu apenas me defendi. Essa legítima defesa foi agressiva ou defensiva? Ela foi defensiva. Eu não cometi nenhuma conduta criminosa, mas mesmo assim eu agi em legítima defesa, ok? Ele mesmo se feriu lá, eu não ataquei ele. Eu só estava me esquivando e ele caindo. Me esquivei e ele caiu. Problema dele, ok? Legítima defesa defensiva. A legítima defesa ela também pode ser própria ou de terceiros. Isso aí a gente já falou, não vou nem falar de novo. Própria quando eu defendo um bem jurídico meu. De terceiros, quando eu defendo um bem jurídico de terceiros que está sendo agredido injustamente. E a legítima também pode ser real ou putativa. Aí você já estudou o estado de necessidade real e putativo, certo? O estado de necessidade real exclui a ilicitude. O estado de necessidade que a gente estudou, putativo, é considerado erro de proibição e exclui a culpabilidade, certo? A legítima defesa é a mesma coisa. A legítima defesa real exclui a ilicitude, excludente genérica de ilicitude. A legítima defesa putativa, o camarada incorreu em erro, logo exclui a culpabilidade. Putativa é a legítima defesa imaginária, né? Aí eu vou dar um exemplo. Digamos que meu vizinho, eu só falo do vizinho, se ele escutar. Digamos que meu vizinho me ameaçou de morte. Ele disse, onde eu lhe ver, eu vou lhe matar. Eu digo, tá certo. Quando foi numa festa, ele se arrependeu, né? E disse, rapaz, eu não vou matar ele não, ele é um cara tão bom. Eu vou pedir desculpa a ele, e ainda vou levar um presente para ele. Comprou um presente para mim, botou dentro de uma bolsa. Chega na festa, quando eu vejo ele de longe, eu já me preparo. Eu digo, eita, aquele cara disse que ia me matar a qualquer hora. Aí ele vem em direção a mim com a intenção de pedir desculpa e me entregar o presente. Só que quando ele chega, ele diz, olha, eu disse que ia te matar, mas olha, quando ele bota a mão aqui, eu tome, dou um tiro nele.
Existia uma agressão injusta contra mim? Na realidade, não. Mas na minha cabeça, eu imaginava que ele ia puxar um revólver para me matar, que ele disse que ia me matar. Entenderam? Eu vou responder por crime? Não. Mas essa legítima defesa putativa não exclui a ilicitude, exclui a culpabilidade, certo? De todo jeito eu vou ser isento de pena, mas não porque o fato não é ilícito, e sim porque não há culpabilidade, porque eu agi em erro de proibição. Ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui da legítima. A legítima defesa sucessiva. Anota aí. Legítima defesa sucessiva é aquela na qual o agredido, injustamente, acaba por exceder nos meios para repelir a agressão. Legítima sucessiva é quando eu me excedo nos meios pelos quais eu estava me defendendo. Entenderam? Aí eu vou contar uma história que foi até real. Um promotor de justiça lá de São Paulo parou no sinal de trânsito, e encostou dois caras numa moto, bateu no vidro aqui, ó, com um revólver e disse: bora, é um assalto. Aí ele disse: ó, o assalto aqui, ó. Deu um tiro no cara que estava armado. O cara que estava armado caiu e a arma dele caiu bem longe dele. Ou seja, a agressão cessou. Qual era a do promotor? Enquadrar ele e ficar lá. Não se mexa não, senão eu vou atirar. O que foi que o promotor fez? Desceu do carro e descarregou a pistola no cara. Houve excesso ou não? Houve excesso. Digamos que nesse caso, quando o promotor desceu do carro, o cara já estava desarmado no chão, a pistola bem longe dele. Quando o promotor desceu do carro, que deu o primeiro tiro, esse cara se levante e tome a pistola do promotor e atire nele. Legítima sucessiva. O agressor, que era o bandido, passou a ser o agredido. Entenderam? De início, o promotor sofreu a agressão, que foi o assalto. Mas no momento que a agressão do assaltante acabou e o promotor continua atirando nele, aí virou o jogo. Agora o promotor era o agressor e ele que tinha direito de se defender. Por isso é chamada legítima defesa sucessiva. Certo? Entenderam? Vocês vão responder essa questão aí da Polícia Federal, escrivão, concurso que teve aí em 2013. Dá uma pausa no vídeo e responda. Vê, é o seguinte, a questão diz, ó, considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tinha sido agredido pela vítima, que antes tentava subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor, mas pensando ainda estar sobre o fluxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe graves ferimentos. Ponto. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima de tentativa de estupro, porquanto, naquele que deu causa aos acontecimentos, não pode valer-se da excludente mesmo contra o excesso. Questão errada. Você pode se revoltar, pode quebrar o seu computador, mas a questão está errada. O que foi que a questão disse? O cara queria estuprar uma mulher, certo? A mulher se defendeu, legítima defesa. Atacou ele, o tarado caiu, mas a mulher, pensando que ainda existia agressão, continuou esfaqueando o cara. Se esse cara se levantar e conseguir dar um golpe na mulher, matar ela, para se defender das facadas, ele está agindo em legítima defesa? Tá. É revoltante. Essa questão é. Por isso que a maioria errou essa questão. Principalmente mulher, né? Que ia dizer um tarado, acho que nada, ele queria me estuprar e agora está em legítima defesa. Não. Essa questão tá certa. Não tá, essa questão tá errada. Porque ela diz que o tarado não poderia alegar legítima. E nesse caso pode. Ok? Siga a lei. Não siga
seus sentimentos pessoais. Não fique revoltado com as questões. Pode até ficar, mas responda certo. Depois você reclama em casa, ok? O objetivo aqui é passar. Tranquilo? E se o agente acaba por errar o agressor? Ou seja, por erro na execução, o agente acerta pessoas diversas. O cara falou que ia me matar, não foi? Meu vizinho. Passou na calçada e puxou um revólver. Quando ele saca o revólver dele, eu saco a pistola daqui e atiro nele. Só que na calçada vai passando uma mulher para levar o menino na escola. E eu atingo essa mulher que não tem nada a ver. Eu vou estar amparado pela legítima defesa? Vou. Porque o erro na execução diz o seguinte: diz que eu vou responder pela vítima contra a qual eu queria atingir. Então, se eu queria atingir meu agressor, por erro na execução atingir outra pessoa, eu continuo respondendo como se eu tivesse atingido meu agressor. Então, continua valendo a legítima defesa, certo? Aqueles policiais lá no Rio de Janeiro que trocam tiro com bandido, no momento que eles trocam tiro, eles estão se defendendo, eles estão em legítima defesa. Errou o bandido, matou uma criança. Erro na execução. Continuam amparados pela legítima defesa, certo? A lei é assim, ok? Aí outra questão aqui é relacionada a bem jurídico de terceiro. O bem jurídico de terceiro, se ele for disponível, tem que ter a anuência dele para poder eu agir em legítima defesa em favor de um bem jurídico dele. O que significa isso? Um bem material, por exemplo, dinheiro, celular, são bens disponíveis, certo? A qualquer momento eu posso quebrar meu celular, eu posso dar, posso jogar no lixo. Diferente de bem indisponível, por exemplo, a vida. A vida é um bem indisponível. Eu não posso chegar para outra pessoa e dizer, ó, não quero viver mais não, dá um tiro aqui na minha cabeça. Se ele der, ele vai responder por homicídio, certo? Mesmo que ele diga, ei, foi ele que mandou, a vida não é dele. A vida é bem indisponível. Então, atenção. Se tem uma pessoa sendo assaltada, assalto, o cara quer levar o quê? Os bens materiais dele. E eu pego e atiro no cara, mato o cara para salvar o bem material daquele cara que está sendo injustamente agredido. Eu tenho que ter a anuência da vítima dizendo, eu autorizo você a agir em legítima defesa. Ou posteriormente, né? Não, você agiu em legítima defesa, muito obrigado, agradeço, era isso mesmo que eu queria. Tranquilo? Agora, diferente. Uma pessoa quer matar a outra e eu ajo, mato a pessoa que estava agredindo a outra, eu não preciso da anuência dela para ficar amparado pela legítima. Ok? Infelizmente é assim. Bem disponível tem que ter a anuência da vítima. Bens indisponível não precisa da anuência da vítima. Aí veio, tem algumas questões que perguntam o seguinte: cabe legítima defesa real contra legítima defesa real? Não. Exemplo, o cara disse que ia me matar. Puxou um revólver, eu atirei nele. No momento que eu atirei nele, ele atira em mim e depois alega legítima defesa. Pode? Não, minha legítima defesa é real. Ele puxou para me matar. Ele não pode puxar a dele agora e dizer, já que você atirou, agora eu estou em legítima defesa. Não, e senão assim ia ficar legítima, e ninguém respondia por nada. Agora, cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? Cabe. É aquele exemplo que eu dei. O cara não vinha me atacar, ele ia pedir desculpa e ia me dar um presente. Quando ele colocou a mão na sacola para tirar o presente, eu atirei nele. No momento que eu atirei nele, ele tomou a arma de mim e atirou em mim. Legítima defesa real dele, não é? Contra legítima defesa putativa minha. A minha legítima defesa era imaginária, putativa. A dele era real. Eu que agredi ele. Ele ia me dar um presente e eu dei um tiro nele. Então o agressor era eu. Entenderam? Se a questão perguntar, cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? Cabe. Ok?
Agora, cabe legítima defesa real contra legítima defesa real? Não cabe. Na próxima aula a gente vai ver estrito cumprimento do dever legal, certo? É a terceira excludente da ilicitude. Tranquilo? Compartilha a aula aí, dê um like. Bola pra frente, vamos estudar. Foco no objetivo. Até a próxima.